Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar o filme Adeus às Armas, de 1932. Alguns nomes da literatura norte-americana consolidaram suas obras mais importantes com a ajuda do cinema de Hollywood. Ernest Hemingway foi um dos maiores nomes da literatura dos Estados Unidos em todo o século XX e influenciou boa parte das gerações futuras. Em 1954, ele venceu inclusive um prêmio Nobel pelo conjunto da sua obra. O primeiro dos seus livros que foi adaptado para o cinema foi justamente A Farewell to Arms, lançado em 1929 e produzido pela Paramount no ano de 1932. You're an American, aren't you? Yes. Well, then what are you doing in the Italian army? Well, it's not really the army. It's very odd, though. Why'd you do it? I don't know. Why did you? Oh, I joined up in England. Besides, the boy I was engaged to had gone across. A premissa desse filme é relativamente simples. O motorista de ambulâncias Frederick transporta feridos durante a Primeira Guerra Mundial. Em um determinado dia, ele e seu colega nos raros momentos de descontração, que é o cirurgião italiano Rinaldi, conhecem duas enfermeiras. Uma delas é a inglesa Catherine, que inicialmente atrai a atenção de ambos, mas acaba desenvolvendo uma paixão arrebatadora por Frederick. A lot of geese, that's what you are. Silly geese, stuffed with bunk about woman's part in the war. We must bring solace to the men who fight. Sacrifice ourselves, give ourselves. If you'd known him for a long time, or been in love with him, but you only met him tonight. How long must you know a man before you can love him? Are you pretending to be in love with that man? I think I am, Fergie. O cenário é literalmente de guerra, então esse relacionamento entre os dois precisa enfrentar uma série de obstáculos se quisesse prosperar. E o primeiro deles é o próprio personagem Rinaldi, que também tinha se interessado pela Catherine e por isso tenta estragar um pouquinho a diversão. Além disso, também está ali a questão logística da própria guerra, que exige o trabalho dedicado de ambos praticamente todos os dias. Ele transportando as ambulâncias e ela atendendo os feridos que chegam dos campos de batalha para os hospitais. Por fim, os superiores de ambos do ponto de vista hierárquico não permitem relacionamentos dentro daquele contexto. Por isso tudo, a concretização dessa relação acaba ficando cada vez mais difícil. You mustn't feel... Will you be gone long? No. Only a few days. There's going to be a show up above Plava. Nothing much, I guess. A show. You'll be careful, won't you? I won't get hit. Hold this. Here. It's a St. Anthony. Existem alguns elementos que vão apimentando o filme, fazendo da história muito mais do que um simples casal tentando sobreviver à guerra. O primeiro deles vem da própria Catherine, que tem uma relação um pouco melancólica quando o assunto é o amor. E isso porque o seu primeiro pretendente, antes dela conhecer o Frederick, morreu durante a guerra e a esperança que ela tinha de revê-lo desfez-se imediatamente. Ela inclusive se alistou como enfermeira na esperança de reencontrá-lo. E isso não foi possível. Naturalmente, a partir de agora ela se torna uma pessoa muito mais arisca, desconfiada e muito menos idealista. Agora, por outro lado, aquele encontro com Frederick acabou despertando algo tão forte nela que ela se deixou levar, se entregou e acabou engravidando nesse único encontro. E agora imagine você aí o que significava para uma mulher ser mãe solteira no meio do contexto da Primeira Guerra Mundial. You spoke of children. This too is the war. Without the war, you would live married in God's grace. Is it not so? And you? Well, I hadn't thought about it like that, but yes, I suppose so.
Essa verdadeira subversão das normas sociais mais tradicionais, em que a gente tem um casal solteiro se envolvendo explicitamente do ponto de vista sexual e tendo inclusive um filho sem que tivesse previamente um casamento, só foi possível porque esse filme foi produzido antes da efetiva implementação do chamado Código de Produção. Esse conjunto de regras, também conhecido como Código Reis, foi uma autocensura adotada pelos estúdios de Hollywood que evitava temas considerados mais delicados, melhorando assim a reputação da indústria de uma forma mais geral. A academia, inclusive, apoiou essa iniciativa de forma decisiva no início da década de 1930. Outros elementos que também estão presentes nesse filme e que não seriam vistos anos mais tarde em produções semelhantes por causa do código de produção incluem uma pintura com os seios nus durante um movimento de câmera, a deserção dos personagens em prol de interesses particulares no meio da guerra e o final, trágico e chocante. Nessa época, dá pra gente afirmar tranquilamente que a inocência não fazia parte do vocabulário do cinema norte-americano, pelo menos em boa parte das produções. Say goodbye to Rinaldi and the others for me. When are you leaving? Now, while they're at dinner. And by morning, when they miss me, I'll be halfway to Milan. If they ask me, what will I say? Anything you like. Goodbye, Padre. Goodbye, Federico. May the Lord bless and preserve you. Adeus às Armas é um filme que capricha e muito em todos os elementos visuais utilizados na sua construção. Os cenários e a direção de arte, que inclusive foi indicada ao Oscar, são ricos e de bom gosto. A diversidade das locações evita um certo cansaço visual e a fotografia é um personagem à parte. São abundantes os movimentos de câmera, a variabilidade de enquadramentos e o capricho de uma caracterização mais soturna, mais depressiva, que envolve os personagens até mesmo em seus momentos mais felizes. Isso invariavelmente transmite a sensação de que a guerra era uma ameaça onipresente àquele relacionamento. Uma estratégia altamente efetiva, cujo trabalho foi justamente reconhecido com o Oscar. Também levou o Oscar o trabalho do som, que é claro e de qualidade mesmo nas cenas que exigem uma mixagem mais complexa, com muitos elementos inseridos. Na minha opinião, se existe um único responsável por esse filme ter uma qualidade tão elevada, mesmo partindo de uma premissa tão simples, ele responde pelo nome de Frank Borzage. O diretor desse filme é também um dos meus favoritos nesse período de transição entre o cinema mudo e o falado, principalmente pelo frescor da sua decupagem e pela sensibilidade com que ele consegue extrair a máxima performance dos atores. Não é à toa que ele já tinha conquistado, nessa altura da carreira, 2 Oscars de melhor direção. Logo na primeira cerimônia do Oscar relativa aos filmes de 1927 e 1928, pelo filme Sétimo Céu, que também foi indicado ao Oscar de melhor filme e já foi analisado aqui no canal do meu tio Oscar, e 4 anos mais tarde, na temporada 1931/1932, pela direção do filme Depois do Casamento. Assistir Adeus às Armas é perceber como um diretor bom faz diferença no resultado final da produção. Ele não se contenta com aqueles enquadramentos mais clássicos, ele sempre tenta buscar uma nova forma de mostrar os elementos, de explorar os ângulos de câmera e de extrair as emoções dos protagonistas. É um filme que não te cansa visualmente. E por falar em protagonistas, eu preciso destacar aqui também a alta qualidade deles. Helen Hayes vinha de um Oscar vencido imediatamente no ano anterior, pelo filme O Pecado de Madeleine Clodet. A carreira dela estava em franca ascensão e ela também era uma figura muito popular. Eu diria que principalmente os conflitos psicológicos ao longo das sequências é que caracterizam esse bom trabalho, um dos melhores inclusive do ano. A título de informação, ela venceria novamente um Oscar no ano de 1970, como atriz coadjuvante pelo filme Aeroporto, que também foi indicado na categoria principal e a gente já analisou aqui no canal do meu tio Oscar.
Seu parceiro nas telas foi ninguém menos do que Gary Cooper, que se tornaria anos à frente um dos maiores astros de toda Hollywood. Aqui ele já exemplifica muito bem as suas qualidades interpretativas, todo o seu repertório e faz uma atuação certeira, nem mais nem menos. Acima de tudo, a química e o entrosamento de ambos é perfeita, ajudando e muito o filme a crescer. Cat. Darling. You're all right? I'm fine. Did you worry about me? I came as soon as I found where you were. Poor darling. Let me look at you. Mesmo tendo sido lançado em dezembro de 1932, ainda um pouco distante do fim do período de elegibilidade da Academia naquela temporada de premiações, Adeus às Armas só perdeu na votação final para o grande vencedor da noite, Cavalgada. Na minha opinião, essa segunda colocação geral não surpreende. Adeus às Armas é, seguramente, um dos filmes mais completos e bem realizados dessa temporada de premiações. Whatever happens, you'll not be afraid. I'll not be afraid. We've never been apart. Really. Not since we met. Not since we met. And never can be. Never parted. In life and in death. Say it, Cat. In life and in death, we'll never be parted. E para você aí que já conhece esse filme, já assistiu, faz o seguinte: usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários pelo próprio YouTube para deixar a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Com isso, a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria máxima da temporada 1932/1933. O próximo conteúdo aqui do canal vai ser um debate, onde eu vou receber dois convidados muito especiais para a gente falar mais um pouquinho sobre cada um deles e, claro, sobre aquela cerimônia de entrega dos prêmios. Tá show de bola, cheio de informação e eu te espero aqui.